A gente vai para o último conteúdo desse Summit e eu quero lembrar para vocês que depois a gente tem aqui no palco da Arena Talks a cerimônia de premiação do Campeonato Brasileiro de Sushi, 17h30. Então vocês todos estão convidados para participar. A gente vai agora então para essa última palestra do nosso Summit. Vamos conhecer a arte de afiação de facas na culinária japonesa. Quem vem falar sobre isso com a gente é o Eduardo Fávero, da Kasumi Brasil. Eduardo, por gentileza, venha para o nosso palco. Seja muito bem-vindo. Obrigada por participar da nossa programação. Agora o palco é todo seu. Alô, alô, estão me ouvindo? Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pessoal da ABGJ, a Naomi-san, muito obrigado. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a ideia assim, de afiação tradicional japonesa, mas também eu quero focar na importância de ter boas ferramentas, ferramentas bem afiadas dentro da cozinha, que é uma coisa que vem mudando, vem evoluindo já há uns anos. E, bom, hoje eu trabalho com restaurantes como o Tuju, o Kanoi, o Kotori, o Tantan, o Goya, o Sushigen, vários outros restaurantes de São Paulo, tenho vários alunos por aí, faço isso desde 2015, tá? E aqui uma frase que eu trouxe do Alexandre Toyama, lá do Sushigen, o Alexandre foi meu aluno, trabalho com várias facas deles. Basicamente o que ele está falando, que é na verdade é uma grande ideia errada que as pessoas têm, que a faca afiada, né, bem afiada, ela é mais perigosa. E ele estava falando aqui justamente o oposto, que é a verdade. Na verdade, a faca bem afiada, ela é mais segura, porque a faca que está bem afiada, que está pronta para fazer o trabalho, ela vai sempre fazer o que tu está mandando ela fazer. O problema da faca cega é que ela vai fazer movimentos imprevistos. E a faca cega, ela te corta mesmo assim. Então, na verdade, a faca cega ela é muito mais perigosa. Que uma frase da Vitória, lá do Tuju, que é uma das chefes, né? Eu não vou ler tudo, mas hoje o trabalho lá que eu faço no Tuju varia muito o trabalho que eu faço de restaurante para restaurante. Lá no Tuju eu venho a cada 3 meses, cuido das facas deles, treino as equipes, né? Eles cuidam também das facas semanalmente ou a cada 15 dias, fazem um trabalho mais simples lá de afiação, de acordo com o que eu treinei eles, mas a cada 3 meses eu tô lá fazendo um trabalho mais completo em todas as facas, né? Então, que ela está falando um pouco sobre a ideia que ela tem da importância da faca de cozinha lá dentro do restaurante. Tem uma frase do Lucas, que também é chefe lá no Tuju, e basicamente chega um ponto que a faca ela é um fator limitante. E acho que para qualquer área é isso. Chega um ponto que a nossa ferramenta de trabalho ela começa a ser um fator limitante do que a gente pode fazer. Por mais que a nossa técnica seja boa, por mais que o que a gente tenha treinado, a gente seja muito bom naquilo, chega um ponto que a nossa ferramenta é um fator limitante. Então, eu não acho que seja necessário ou que seja importante, assim como, sei lá, um músico, qualquer outra área, um chefe ter uma faca muito cara, principalmente quando ele está começando. Mas aos poucos, conforme ele vai evoluindo na carreira dele, é interessante ele pensar em quanto talvez aquela ferramenta está ou não limitando ele e o que ele pode fazer. E o mais importante, independente do valor da faca ou o que for, é a qualidade da afiação, da geometria da faca e tudo isso vai ser o principal fator que vai limitar o trabalho que aquele cozinheiro, que aquele chefe pode ou não fazer aí. Então, estar bem afiado vai depender muito do objeto que a gente está falando. Não existe um consenso geral do que é uma ferramenta bem afiada. Por exemplo, o bem afiado para um machado não é o bem afiado para uma navalha de barbear. O bem afiado para uma cunha não é o mesmo bem afiado que uma faca chefe vai ter que ter. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta a gente afiar todas as ferramentas de uma única forma
e esperar que elas vão todas performar muito bem. Eu não posso afiar um machado como se fosse uma navalha, porque ele vai quebrar no primeiro impacto. Isso vai invalidar completamente a minha ferramenta, assim como a navalha vai ter a sua própria forma de ser afiada, que não é a mesma que uma faca de cozinha. Então, a gente precisa entender que a afiação e estar bem afiado para uma ferramenta de cozinha não é uma coisa universal, né? Cada ferramenta vai ter a sua forma. Então, que nem o Rodolfo falou agora, aliás, a palestra dele foi excelente. O cortador de katsuobushi, por exemplo, ele tem uma forma muito específica de ser afiada. E ele não é o bem afiado para um cortador de katsuobushi não é o mesmo bem afiado para uma faca-chefe, que não é o mesmo bem afiado para uma yanagiba, que não é o mesmo bem afiado para uma deba. Então, a afiação é, em última instância, uma coisa relativa. Só que a gente dominar e entender que é importante que cada ferramenta, que cada objeto esteja bem afiado para o seu propósito específico, dentro da cozinha, é uma coisa muito importante porque vai tirar da frente esse fator limitante porque a gente, como cozinheiro, como chefe, quer fazer. Então, a importância de uma boa geometria. No caso aqui, eu estou pegando o exemplo de uma faca chefe. Quando a gente fala de geometria, o que é a geometria de uma faca? Quando a gente pega a intersecção aqui da faca e toda a geometria atrás do fio, como ela se comporta, né? Então, toda essa progressão, né, do dorso até o fio e do cabo até a ponta é a geometria da faca. Essa relação entre o quão grossa a faca ela é saindo do cabo e no dorso, e conforme ela vai afinando até o fio, se chama de geometria distal. E uma boa geometria distal para uma faca-chefe, ela é muito progressiva. Então a faca ela não necessariamente precisa ser fina no dorso saindo do cabo, mas ela precisa afinar bastante para não ter resistência. Porque uma faca cega, ela justamente vai proporcionar muita resistência, mas não necessariamente ela é cega só porque o fio de corte está ou não bem afiado. Ela também é cega porque ela pode estar muito bem afiada só no fio de corte, mas tem um fio quase como se fosse uma cunha. Atrás ela está muito grossa. Então isso é a importância da geometria. Atrás do fio de corte, ela tem que progredir de uma forma boa. E isso, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque isso é muito importante para que os cozinheiros, para que os chefes saibam ver, por exemplo, no caso de uma faca-chefe, se a ferramenta é boa ou não. Porque hoje a gente se atém muito às vezes a marcas e a nomes e não entende exatamente o que faz uma faca ser boa. Os cozinheiros não entendem o mínimo nem de metalurgia, nem de geometria de uma faca, nem da anatomia direito de uma faca quando vão buscar, né? Aos poucos isso está mudando, eu vejo esse cenário mudar na gastronomia brasileira, mas acho bem importante frisar esses pontos e entender a importância de uma boa geometria para aquilo que a gente quer fazer. Então, aqui as diferenças entre cortar um alimento com uma faca bem afiada e com uma faca cega. Aqui está com a faca bem afiada, dá para ver que a cenoura está lisinha, né? E aqui com a faca cega, ela está totalmente porosa. Esse alimento aqui vai mudar completamente a textura dele, vai oxidar muito mais rápido, vai preservar menos todas as características aí do alimento. Aqui outro exemplo, também aqui do meu lado, foi cortado com a faca bem afiada, do lado de lá com a faca mais cega. Aqui uma maçã cortada com uma faca completamente cega, também extremamente porosa. Quando a gente usa uma faca que não está bem afiada, que não está com uma boa geometria, a gente tem uma perda de líquido muito grande, a gente está amassando o alimento. Todo aquele líquido que está ficando na nossa tábua de corte é sabor que não está indo para o nosso alimento. Não só isso, alguns alimentos como cebola, alho, eles têm ácidos que quando eles começam a entrar em contato com oxigênio e tem também enzimas que quando elas começam a interagir entre si, começam a mudar completamente o sabor daquele insumo. Ou seja, o alho, quando a gente esmaga, joga no triturador, amassa, ele muda completamente o sabor do alho que foi picado com uma faca bem afiada. Porque não ocorreram essas reações prematuras quando a gente usa uma faca bem afiada para picar. Não soltou todo aquele líquido, não teve tanta interação, não teve tanta oxigenação. Então, o que acontece é que o sabor vai se preservar e vai ser totalmente diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre a construção das facas japonesas, por que faca japonesa e por que afiação japonesa, tá? Quando a gente vai falar, por exemplo,
de música, a gente inevitavelmente vai cair, falando de música clássica, na cultura alemã, na cultura italiana, principalmente, né? E quando a gente está falando de afiação, quando a gente está falando de construção de faca de cozinha tradicional artesanal, a gente inevitavelmente vai cair na cultura japonesa. Então, por quê? Porque é onde a gente tem mais material documentado sobre afiação, sobre construção de facas de cozinha, vai ser na cultura japonesa. As pessoas acham, às vezes, que uma faca japonesa, assim, a ideia de uma faca japonesa é uma escola. A pessoa não necessariamente precisa ser japonesa para forjar uma faca de cozinha japonesa, mas não é só o formato, aí que tá. Quando a gente fala o que é uma faca japonesa, é toda uma ideia de como a faca foi feita, como ela foi forjada, como ela foi temperada. Então, não é só porque uma faca tem o formato de uma Yanagiba, de uma Deba, de uma Otsuba, por exemplo, que ela é de fato uma Otsuba autêntica, uma Deba autêntica, que ela é de fato uma faca japonesa autêntica. É muito mais a forma como ela foi feita e como ela foi forjada. E isso pode ser feito por qualquer profissional que tenha treinado, que entenda, que esteja fazendo com respeito aquilo que ele está querendo, né? Então, no caso aqui, nesse exemplo, é uma Deba, mas também a Yanagiba e a Otsuba e outras facas que são Kataha. Kataha são as facas assimétricas, né? Que no Brasil a gente fala de um lado só, vão ter tradicionalmente essa construção parecida, que é uma construção com dois materiais, né? Um material mais macio, que seria um ferro macio, que se chama de Gane, e um material mais duro, que se chama de Hagane. A geometria de uma Deba, de uma Yanagiba, é muito parecida com ferramentas de madeira, com cinzéis, com formões, né? E o fato de usar esses dois materiais, um mais macio e um mais rígido, é por quê? Porque o material mais rígido que está no nosso fio de corte, ele é muito frágil. Uma faca que tem um fio de corte muito rígido, ela vai reter o fio por mais tempo e vai ser mais afiada na prática. Só que ela vai ser mais frágil. Então, o fato da gente ter esse material mais macio ajuda a absorver o impacto e preservar o material mais rígido que está no núcleo, e também facilita muito qualquer correção que eu tenha que fazer de geometria na nossa faca de corte. Por quê? Eu estou comendo muito mais um material mais macio e muito menos um material mais rígido. Aqui é outra construção, que seria as facas Sanmai, as facas Ryoba, né? Então, antes foi uma faca Kataba, que é assimétrica, e agora é uma Ryoba, que é simétrica. Então, as simétricas, a construção mais comum vai ser essa construção Sanmai, que é 3 camadas, né? Então, é um sanduíche de material macio. Depois tem um outro slide que vai ficar um pouquinho mais claro, que está envolvendo o meu material mais rígido que está no núcleo. Isso também vai facilitar qualquer correção de geometria, porque eu vou comer muito mais nas pedras o material mais macio e muito menos o material mais rígido. Isso também vai mudar completamente o comportamento durante o processo de corte, ou seja, para onde o meu alimento, a minha proteína ou o meu legume vai ser empurrado conforme eu estou cortando. Então, uma faca com geometria assimétrica, no caso das Katabasa, Yanagiba, Deba, ela vai empurrar o alimento para o lado oposto ao bisel dela, que é o Kireha. E no caso de uma faca Ryoba, que é uma faca perfeitamente simétrica, ela sempre vai empurrar o meu alimento para baixo. Então, um bom cozinheiro, principalmente um sushi shokunin, que tenha estudado bastante, que sabe bem o comportamento dessa faca, ele pensa nisso quando ele vai escolher qual faca ele vai usar para cortar o seu alimento. Então, aqui, deixando um pouquinho mais claro as diferentes construções tradicionais de faca japonesa, o sanmai, aqui fora é o material macio, né? No meio, o material mais rígido, o nimai, que são as facas de sushi aqui, que a gente entende no Brasil como faca de sushi, né? O suba, deba, yanagiba, o material mais macio envolve o material mais rígido. O arikomi, que é a origem do sanmai, na verdade, né? O arikomi, principalmente, ele era usado para economizar material quando o aço rígido era uma coisa muito mais cara. Hoje em dia, praticamente não se vê mais o arikomi, então a gente vê só sanmai e nimai, mas dá para dizer que o sanmai é uma evolução natural do arikomi, conforme o aço rígido de qualidade começa a ficar mais acessível. Então aqui, mantendo as facas bem afiadas, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu estou falando aqui, às vezes as pessoas elas têm em mente que elas precisam ter muitas pedras diferentes para manter as suas facas muito bem afiadas. E não é o caso, realmente, né? Principalmente para fazer a manutenção mais básica, eu recomendo, assim,
para começar, que a gente tenha 3 pedras, uma mais áspera, uma média e uma mais fina. Então, 70% da qualidade da nossa afiação e de como a gente está mantendo a nossa ferramenta, ela vem da técnica e não das pedras que a gente está usando. É óbvio que, assim como as facas são um fator limitante, eventualmente, para o cozinheiro, a qualidade das facas, chega um ponto que as pedras também vão ser um fator limitante para o afiador. Mas, muito mais importante do que a gente se ater a comprar uma série de pedras caríssimas e ter 10 pedras diferentes, a gente deve se ater a aprender com um bom profissional e dominar bastante a nossa técnica antes de começar a investir numa coleção vastíssima aí de pedras, que muitas vezes vai ser desnecessário no sentido que a pessoa não vai nem saber usar direito. Então, muito mais importante é a técnica, é isso que eu quero frisar. Então, assim, aqui mais uma série de pedras diferentes, novamente frisando, a gente não precisa ter uma coleção vastíssima de pedras, a gente consegue fazer um trabalho muito bom tendo 3, 4 pedras, ou às vezes só 2, dependendo. Mas, o que eu noto que muitos profissionais, que muitos restaurantes fazem hoje? Eles aprendem o básico para manter as suas facas, o que é muito importante, e fazem isso semanalmente, às vezes a cada 2, 3 dias, só que a cada 3 meses, a cada 6 meses, eles levam para o profissional da sua confiança. Muitos profissionais preferem fazer isso do que eles mesmos cuidarem sempre. Por quê? O resultado vai ser totalmente diferente, a pessoa é especializada completamente naquilo. Agora, eu quero aprender, eu quero fazer tudo, né? Eu quero fazer o trabalho completo que o afiador faz. Tudo bem, não tem problema. Aí que a gente vai começar. Alô, alô? Aí que a gente vai começar a se preocupar em ter aí mais pedras e tudo. Então, primeiramente, a gente tem que dominar a técnica. E a técnica vai vir de aprender com um bom profissional, de buscar esse conhecimento, de ir atrás. Então, aqui, para finalizar, o que é o trabalho de um Ramon Otogishi? Muita gente me pergunta, né? O Ramon Otogishi, basicamente, é um afiador que ele é especializado em ferramentas e facas de cozinha. É totalmente diferente do Nihon Totogishi, que é especializado em espadas. Muita gente confunde, fala, ah, tu afia espada também? Não, não. O Ramon Otogishi não trabalha com espada, é uma coisa totalmente diferente. Nihonto é uma coisa muito, muito, muito específica, tá? E o que o Ramon Otogishi faz? Ele não cuida só do fio de corte, ele cuida de toda a geometria da faca. Então ele faz toda a geometria final, um processo artesanal nas pedras, ele cuida também do fio de corte e também cuida do polimento. Em última instância, o trabalho do Ramon Otogishi é trazer ao máximo todo o potencial, não só estético da faca, né, muita gente associa com o polimento, com a estética, mas também o potencial de performance da faca. Ou seja, é quase o trabalho de revelar uma foto. Tu está revelando aquilo que o ferreiro originalmente quis colocar na faca de uma forma manual, tradicional, preservando uma técnica que não é que está morrendo, mas está diminuindo bastante. Né? Esse é o trabalho, em última instância, do Ramon Otogishi. E eu queria encerrar falando aquilo que eu falei lá no início. Muitas pessoas elas pensam, ah, preciso ter uma faca cara, então preciso comprar uma faca cara, preciso ter uma faca artesanal. Não, a gente não precisa. Eu penso que assim, existem diferentes momentos na carreira de cada pessoa, né? Eu, quando me formei em gastronomia lá em 2009, eu usava uma Tramontina Century, que na época já era uma faca boa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, a gente tem que entender que chega um momento da nossa carreira, a faca começa a ser o fator limitante, e aí, assim, chega um ponto que a gente está na nossa cozinha, como cozinheiro, trabalhando só com ingredientes totalmente naturais, orgânicos, de produtores locais, buscando uma qualidade, buscando ter produtos ali que têm alma e coloca a nossa alma nesse produto. Nessa hora, quando a gente está nesse momento da nossa carreira, é aí que a gente tem que pensar, por que eu não quero a mesma coisa com as minhas principais ferramentas de trabalho? Aí que a gente vai pensar, por que eu não vou ter uma faca artesanal, tradicional, de maior qualidade, uma faca com alma, mas é momento da carreira de cada um. Ou seja, quando a gente está começando,
a gente não tem que se ater ao valor da faca, e sim ao como a gente vai cuidar da nossa ferramenta, dominar bem não só as técnicas de corte, dominar bem a afiação, a manutenção das nossas facas é primordial, e para isso a gente tem que buscar bons profissionais, e eu fico muito, muito, muito feliz de ver finalmente isso crescendo aqui na gastronomia brasileira, através de profissionais como eu, do Kasumi Brasil, como o Rodrigo, do Instituto de Afiação, e como outros profissionais, o Hugo, que agora está na Áustria também, né? Nós três somos membros, inclusive, da Hitohira World Sharpeners Union. Isso é muito bom que os restaurantes estejam vendo que esse é um elo fraco, que a afiação e que a qualidade das suas ferramentas, às vezes, são, eventualmente, um elo fraco e um fator limitante. Então, é essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, e quis trazer um pouquinho da base das construções de facas japonesas. Eu sei que muita gente chegou depois, não pegou o início, infelizmente, mas eu queria encerrar para vocês com essa mensagem. E é isso, gente. Muito obrigado, viu?